Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast da Cast Soluções em Segurança do Trabalho. Eu, Diego Moraes, juntamente com Sabrina Santos, vamos apresentar o quadro do segundo episódio do podcast, juntamente com a doutora Ana Rumeniuk, que hoje vai se apresentar falando um pouco sobre a trajetória dela. Bom, agradeço imensamente o convite, é uma honra estar aqui com vocês e poder falar de um tema que é tão importante. Bom, falando um pouco sobre mim, então, me apresentando, eu me chamo Ana Rumeniuk, tenho um escritório de advocacia que é especializado em assessoria jurídica para pequenas e médias empresas. E há 8 anos eu vejo a importância também da segurança do trabalho para a redução do passivo trabalhista e vai ser ótimo o nosso bate-papo poder conscientizar um pouco os empresários sobre a importância desse tema. Perfeito, Ana. A gente agradece muito a sua presença hoje. Acredito que vai sair muitos assuntos, né? Que o pessoal que está assistindo a gente vai gostar de absorver. de extrema importância, Com né? certeza. Bom, vamos lá. Lei 6.514, né? Surge lá em 1977, cria a portaria 3214 lá em 1978 para tratar sobre o assunto de segurança do trabalho, que era bem crítico até então. Certo. Partindo desse princípio, até 77 e depois de 77 até os dias de hoje, doutora, ao seu ver. O que mudou? Então, antes da lei, todas as ações elas eram corretivas, ou seja, não existia segurança do trabalho, né? Não tinha essa preocupação e simplesmente depois que acontecia o problema vinha com pedido de indenização. Então a gente fala que era um direito voltado para correção do problema. O que acontece com a correção do problema? Sempre é mais caro do que a prevenção. Então começou a ficar caro tanto para o empresário quanto para o Estado. E aí falou assim, não, peraí, vamos olhar para isso com outros olhos, vamos prevenir para evitar que isso aconteça e também economizar. Então, a lei veio basicamente para isso, para cuidar tanto da empresa nessa parte de economia, quanto do trabalhador que está ali exposto a uma série de riscos e que pode gerar muitas consequências, né? Então, veio justamente por esse motivo. Perfeito. Eu tive um cliente, uma procura essa semana, até interessante comentar sobre isso. E um cliente, ele precisava de um treinamento ou algo parecido para cumprir justamente ali as normas regulamentadoras. Estão pautado ali justamente na NR1. E olha que interessante que ele falou. Isso, nós estamos em 2025. E ele falou assim, nós passamos um modelo de treinamento e ele falou assim, não quero esse, porque senão os meus colaboradores vão entender de norma e vão me tacar na justiça. Caramba! Na verdade, a gente deu de presente para ele a consultoria do que ele precisaria para poder estar em dia com as normas, tendo em vista, né, que a NR1 chegando aí ano que vem, né? Então, todo mundo vai ter que dar uma corrida aí, né? Assim que ela estiver em vigor. Então, a gente deu uma consultoria, assim, para ele, assim, de graça, para ele poder entender o que ele precisaria. Mas ele se assustou na hora, tendo ciência do que ele teria que fazer, mas não querendo por conta de custos. Né? Só que no final, Ana, fala um pouquinho pra gente, quais são esses custos que podem gerar pra ele depois? Não, é justamente o oposto. Ele acha que o funcionário não sabe. Ah, gente, por favor, né? Ele acha que o funcionário já foi a época das cavernas, né? Hoje qualquer celularzinho já te passa informação. Por favor, abriu o TikTok e tá lá falando sobre como entrar com processo contra o empregado, contra o empregador. Então, justamente o oposto. Ele precisa do treinamento, ele precisa de conscientização, ele precisa aprender e também precisa ter uma boa instrução, porque o funcionário vai estar sabendo, e às vezes vai estar sabendo errado. E às vezes vai entrar achando que tem direito e não tem. E mesmo entrando sem ter direito, o empregador ele vai ter uma dor de cabeça com isso. Então, tudo isso precisa ser observado. Eu vejo... às vezes eu fico com essa impressão que muito empregador, e assim... partindo do conceito de empregador, né? A ideia é o dono da empresa. Mas será que o dono, ele recebe todas essas informações ou ele terceiriza tanto que chega ao ponto de não saber? Porque não é possível, doutora. Sabe, eu vou levar uma informação e vamos dizer assim, até chegar no proprietário da empresa propriamente dito, ele é terceirizado. Então, eu cheguei lá no comprador.
O comprador, muitas vezes, ele já está com 3 ordens de compra lá para apresentar para mim os valores, quebra o valor aqui, ele não tem essa essência, sabe, da importância. Muitas das vezes, você pergunta para o RH, ele não sabe o que é norma regulamentadora. Sim. Então, assim, será que também não tem um pouco de desinformação? Claro que isso não justificaria, mas será que não tem um pouco disso também e acaba... Isso sem dúvida. Então, porque se todo mundo soubesse a importância, a gente não veria os absurdos que a gente vê. Então, é muito mais barato a prevenção do que corrigir depois. Tanto que a lei veio por isso, agora a NR1 também. Então, a NR1, a alteração é por quê? Justamente, estava tendo um aumento muito drástico de afastamento, estava ficando muito caro esses afastamentos. Então, o que é mais barato? A prevenção. Se todo empresário tivesse essa consciência do quanto ele economiza e do quanto melhora a produtividade dentro da empresa, isso não ia acontecer, não ia ser tão negligenciado assim como a gente vê em alguns casos. Existe uma série de fatores, né? A imagem da empresa, sim, a qualidade do produto. Existe N fatores ali que para ele é super interessante e no final das contas investir. Mas às vezes eu fico com essa impressão, tá? Que a informação não chega nele. Ela para economizar. Sim. E aí, para economizar, o que você falou, sai muito mais caro, né? Inclusive, esse cliente, a gente ofereceu uma consultoria aplicada de 1 ano, e ele não quis, que era muito mais barato, inclusive, do que propriamente o treinamento, que você acaba pontuando valores, né? Mas ele não entendeu, assim como muitos não entendem. A gente passa por umas... Sabe quando que ele vai perceber o valor disso? Quando chegar a reclamação trabalhista, vem o valor lá absurdo, chegar pra gente no jurídico e falar assim, olha, a gente não pode fazer nada, infelizmente, porque você não tem a documentação, você não fez treinamento, você não tem tudo isso. Aí ele vai sentir no bolso, aí ele vai atrás de vocês. Doutora... Aí vai ver a importância. Doutora, desculpa te cortar, mas até interessante, você falou de valor da ação trabalhista. Valores, antigamente, eu escutava lá atrás do meu curso de segurança do trabalho, não sei se é falado isso hoje em dia ainda, que tinha valores determinados, a amputação de um dedo, do outro dedo tinha valor para multa por trabalhador que não está usando equipamento. Como que é isso hoje? Quando a gente fala das consequências jurídicas de, por exemplo, acidente de trabalho ou não seguir as regras, né, as normas de segurança, a gente fala de vários segmentos. Então, primeiro, da parte administrativa, a gente tem as multas, vai um auditor fiscal do trabalho até a empresa e ele pode multar, tanto por aparelho, por exemplo, por irregularidade que tem lá, quanto por trabalhador. Porque vamos pegar o exemplo de uma máquina que está com um problema. Essa máquina ela tem o potencial de atingir quantos trabalhadores? Então, isso é levado em consideração na hora de quantificar a multa. Então, sim, tudo isso é levado em consideração. Isso é na esfera administrativa. Aí a gente vai para o trabalhista. Efetivamente causou um dano. E qual que é a gravidade desse dano? Então, por exemplo, uma amputação. Tirou a capacidade dessa pessoa de trabalhar ou não? Atingiu quais esferas da vida dessa pessoa? Então, tudo isso influencia. É bem específico mesmo quando o auditor vai fazer esse levantamento. Sim. Uma máquina muito ruidosa, quantas pessoas são atingidas, seria ali mais ou menos o que ele iria determinar. Exatamente. Então, tudo isso é levado em consideração. Caramba. E levando em consideração também, a empresa estando em dia com os treinamentos, com a parte de segurança do trabalho, o trabalhador também é beneficiado com isso, né? Então, assim como o trabalhador pode difamar a empresa em questão de vários processos trabalhistas, se a empresa também trabalha corretamente, a imagem da empresa também melhora, não melhora? Não, isso com certeza. Então, tem até alguns danos que a gente não quantifica, mas que são prejuízos, como, por exemplo, a reputação da empresa. Então, uma empresa que tem um histórico de acidente de trabalho, como que fica a reputação dela no mercado? Como que fica? Hoje também a gente vê que tem uma dificuldade muito grande em contratação. Que funcionário vai querer trabalhar numa empresa dessa? Então, são muitas coisas que às vezes a gente não coloca no papel em valores, mas que também importam muito. Essa questão da reputação é importantíssima para a empresa, para zelar tanto por essa questão de reputação, até com fornecedores, parceiros, quanto para os próprios colaboradores que vão ingressar. Nem sempre a gente pode levar em consideração só valores monetários, né? Exatamente. Eu já vi, eu passei por uma empresa uma vez e
E havia pessoas que falavam assim, eu não quero trabalhar não, que ali tem acidente, naquele setor. Ou pessoas que nem queriam deixar o currículo. Porque, porque tem acidente, porque fulano já amputou, já... Então, a imagem, né? E tem N fatores na questão da imagem também. Atrelado a isso, o que nós podemos pensar, ou como que pode ser integrado o departamento jurídico, o RH e a segurança do trabalho? Como que poderia ser feito isso dentro? Nossa, o ideal é que todo mundo converse e que a gente resolva tudo junto. Porque até puxando um exemplo, né, disso que você falou, eu conheço alguns escritórios aqui de advocacia e que não consegue contratar ninguém, porque tem uma liderança tão ruim, mas tão ruim, todo mundo sabe, não, mas o pessoal que entra lá sai chorando, vai chorar no banheiro. Caramba. Então, assim, olha como que fica a imagem. Quem que vai querer trabalhar num lugar desse? Aí a pessoa vai ter um ambiente de trabalho só com pessoas que estão ali, às vezes, só porque depende financeiramente, não porque gostam, produtividade é afetada. Muitas vezes é questão da aplicação agora, né, na alteração da NR1, de cuidar dos riscos psicossociais e olhar assim, peraí, como que eu corrijo isso daqui? Olha como afeta tanto a produtividade quanto o dinheiro mesmo. Às vezes a pessoa não consegue escalar o seu negócio porque não consegue colaborador, porque não cuida dessa questão da liderança. Então, de assédio moral. É tudo uma engrenagem. Departamento jurídico. Sim. A segurança do trabalho. E a gente que trabalha dentro das empresas, dos clientes, a gente percebe uma coisa, né? Até vai a favor agora do que a gente acabou de falar. Parece que os departamentos são separados. Olha só. A segurança do trabalho e o jurídico não se encontra quando deveria. Sim. A segurança do trabalho e a engenharia para projetar trabalhos que vão acontecer. Às vezes você vai numa empresa, mas não estava planejado esse documento, não precisa fazer. Um exemplo disso é o próprio NR7 ali, o PCMSO, né? Os ASUS, os exames médicos, enfim. É bem complicado mesmo. Espero que integrem, porque é muito mais interessante. Aproveitando que a gente já mencionou um pouquinho da NR1, tem muitos empresários que estão com medo, né, estão assustados com essa nova atualização, né? O que a senhora pode falar pra gente um pouco em relação a isso, pra gente conseguir acalmar o nosso público? Bom, não vou acalmar ninguém, então. Seja bem direta. Bom, porque o que aconteceu? Foi adiado, então ia ser em maio agora, vai ser em maio do ano que vem. Só que aí todo mundo vai deixando pra depois. A gente teve esse ano um concurso para auditores fiscais do trabalho que aumentou absurdamente a quantidade de auditores fiscais. Ou seja, vai começar a ter muita fiscalização. O empresário que está esperando começar a vigorar a norma para tomar uma providência já está atrasado. A gente está falando, maio tá aí, olha como tá passando. Faltava um ano, agora já não falta mais um ano. Então, faltam poucos meses. É o momento que as empresas têm para organizar Exatamente, a casa, né? E testar. Então, não é a mesma solução que vai funcionar para o empresário que vai funcionar para o outro. Tem que testar, tem que ir adequando, tem que ver assim, olha, aqui funciona, aqui essa solução deu certo. Porque quando chegar o auditor fiscal do trabalho, você tem que mostrar que você está administrando, gerindo, né, que está cuidando disso. Não é assim, a hora que chegar, tudo bem, então agora eu vou resolver isso. Aí não vai dar tempo de testar, não vai funcionar e vai levar multa. Legal. Então, não tem que tranquilizar ninguém. É todo mundo assim, gente, vamos atrás disso, porque isso é um problema. E também, não é só assim, nossa, a multa que vai chegar. Tem que pensar o quanto essa empresa vai economizar e melhorar a produtividade dentro desse ambiente de trabalho, cuidando do risco psicossocial. Então, a gente tem essa questão que eu falei da liderança. Às vezes, o time não performa simplesmente porque a liderança tá ali, não é uma liderança preparada, então não cuidou disso, tem uma questão muito grave de assédio ali. Então, trata isso, resolve esse problema, né? E vai ver como que vai ganhar dinheiro, como que o time vai performar mais, às vezes não vai precisar contratar colaborador, vai ficar tudo mais fácil dentro da empresa. Então, não é algo, às vezes, dá a impressão que o empresário olha uma alteração na lei e pensa, meu Deus, isso é ruim, isso veio para prejudicar, ou isso veio só para proteger o trabalhador. Não. Então, a gente teve, inclusive, ano passado, 2024, a gente tem um histórico que mostra que foram mais de 500 mil, se eu não me engano, de afastamentos por conta de depressão e transtorno de ansiedade. Ou seja, essas pessoas estão se afastando do trabalho. É uma coisa que precisa ser olhada. Infelizmente, pós-pandemia, né, foi necessária essa atualização da NR1, né, pela proteção, né, dos colaboradores. Tendo em vista que nem todo empregador, ele leva em consideração as questões, né, da saúde mental, né? E aproveitando o gancho
do sistema home office, durante ali o período de pandemia, eu não fiz home office porque a minha atividade era eu mesmo, né? Então, eu trabalhava... Era campo. Sim. Mas um pouco dessa NR1, desse assunto, pode advir de lá, né? Dessa época. Porque imagina as pessoas trabalhando em casa. Num primeiro momento, parece até bom, né? Eu até tenho uma observação sobre isso, que eu falo pro pessoal assim, quando você tá trabalhando home office, parece bom, porque você não pega ônibus, você não tem trânsito, não tem aquele desgaste. Bom, pelo menos nós que somos da capital, você pegar 2 ônibus... 2 ônibus, o trem, para voltar para casa e tal, parecia naquele momento um sonho. Mas veja, não bem trabalhado isso pode se tornar um problema. Claro. Você vai lá, mexe toda a parte física da estrutura na empresa, mas e a parte psicológica, a parte de cada um. E aí eu falava assim, caramba, você já está estressado com o seu trabalho às vezes, principalmente quem está aqui no home office. Não resolveu, vai ficar para segunda-feira, porque o seu trabalho vai até as 5. Não resolveu, você sai do seu trabalho? Não. Sim. Você tá dentro de casa ainda. Aí você passa no quarto, olha pro computador, meu Deus, eu tenho um trabalho para entregar segunda-feira. E quando a gente traz hoje, pós-pandemia, tudo isso deu aquele... refletiu. Sim, com certeza. E fez com que o governo abrisse essa, né? E a gente pode até voltar um pouco na NR5, que também mudou. Hoje a NR5, ela fala assédio moral. Sim. Por exemplo, que se trata isso muito dentro da empresa. Mas vamos lá. Até puxando um outro ponto, essa questão do assédio moral, como que o dano moral ele é comprovado hoje, né? Então, se um trabalhador ingressa com uma reclamação trabalhista pedindo dano moral por conta de assédio, ele vai comprovar isso através de testemunha. E a empresa também através de testemunha. Então, aí a gente vê uma outra vantagem. Qual que é essa outra vantagem de fazer a gestão dos riscos? Eu vou ter documento. Então, eu vou conseguir na Justiça do Trabalho mostrar que eu tô cuidando disso, que eu tô gerindo esse risco. Eu não vou simplesmente ficar dependendo de testemunha. Então, a gente tem uma outra vantagem que às vezes o pessoal não tá observando também. Voltando no assunto da questão não somente do psicossocial, mas em questão de saúde do trabalhador, né? Acredito que cabe aqui essa questão quando o trabalhador sofre um acidente, né? Ou então quando ele está com problemas de saúde, né? E vai até o médico e solicita um atestado médico. O médico, ele não coloca o CID, mas a empresa solicita o CID ao colaborador. É obrigatório ele fornecer ou isso gera algum risco de um passivo? Então, isso até é um assunto um pouco polêmico, né? O CID precisa estar no atestado médico ou não? Não, na verdade, por conta do direito à privacidade, o sigilo do paciente. Então, ele só vai estar no atestado se o trabalhador consentir. A gente até tem uma discussão jurisprudencial falando sobre se para o INSS, quando vai precisar do atestado para auxílio-doença, se precisaria estar, mas mesmo assim é só com autorização. Por quê? A chance disso gerar justamente um passivo trabalhista é muito grande. Vamos supor que é um CID de alguma doença sexualmente transmissível, por exemplo. Sim. E isso cai no RH, tá lá, ó, aquele atestado médico, tem a rádio peão dentro da empresa, isso roda a empresa inteira, essa pessoa começa a sofrer discriminação. Então, aqui é um exemplo um pouco mais drástico, né, do que pode acontecer, mas mostra como viola a privacidade dessa pessoa. Então, sim, se a empresa exige o CID, é causa de dano moral, sim, pode ingressar com uma reclamação trabalhista, porque, infelizmente ou felizmente, né, é complicado a gente afirmar alguma coisa sobre isso, mas, em regra, não pode. Chegou o atestado médico, tá sem CID, não tem o que fazer. O que dá para fazer é pedir, por exemplo, para o médico do trabalho entrar em contato com o médico, mas aí é sigilo também entre eles, né? A empresa não fica sabendo, para isso justamente não rodar na rádio peão, não ser divulgado. Mas a empresa precisa saber, vamos dizer assim, ela não consegue dar entrada fazer a documentação junto ao Ministério do Trabalho, enfim, para o afastamento devido dele, se for o caso. Para afastamento no INSS, a gente tem essa discussão, porque para afastamento teria ali uma justificativa para exigência do CID, mas também precisa da autorização do trabalhador. Porque, caramba, fazer essas documentações junto ao Ministério do Trabalho não é fácil. Você entra no sistema ali para trabalhar dentro daquele sistema de emissão do CAT, é duro, mas é justo, porque é a privacidade.
É a privacidade. Não dá para você achar, abrir, vamos dizer assim, ter uma margem, né? Porque se sai essa informação e a chance é grande, eu já vi isso acontecer, eu já vi acontecer. Eu não sei no que deu depois, mas já vi acontecer e realmente... É triste, né? É complicado. Só o simples fato da pessoa sair da sala do médico chorando, você já pensa, opa, tem algo. Ali já gera alguma coisa. Imagina se a pessoa tem o código aberto, imagina, né? Então. E aí não tem controle dessa informação muitas vezes, né? Hoje também essa proteção de dados, ela é uma coisa que não é muito bem feita aqui no Brasil pelas empresas. Então não tem como a empresa garantir que vai ter essa proteção total. A gente sabe, falou uma coisa aqui, tá todo mundo sabendo na empresa. Infelizmente é assim. Então, por isso não tem nem o que se falar. Não pode mesmo exigir o CID. Muito bem. Vamos lá, doutora. Consequências legais para empresas. Que consequências as empresas têm com as multas? Ela pode fechar, pode embargar? Como que tá isso? Porque houve a revogação da NR2. Como que tá isso? Nossa, então assim, dá pra gente começar uma lista assim, de consequências legais que teria no caso de não seguir as normas do trabalho. A gente tem a questão das multas. Então, na parte administrativa, são as multas aplicadas pelo Ministério do Trabalho. Nessa questão que eu falei, vai o auditor lá, faz toda essa fiscalização, aplica multas. Essa multa, ela aumenta se tiver reincidência, porque você vai ter um prazo para regularizar. Por isso que é tão importante cuidar antes, né? Porque você vai esperar chegar lá a multa e falar assim, tem que regularizar até tanto. Não regularizou, vai aumentar o valor. Então, assim, por isso que tem que estar desde sempre, desde antes de chegar o auditor, tem que estar cuidando disso. As multas, então... Embargos pode acontecer também, a empresa ficar interditada. A gente pode sofrer ações judiciais, eventualmente. Tem uma outra coisa que também pouca gente sabe, que é uma ação regressiva do INSS. Como que funciona? Então, aconteceu um acidente de trabalho, a pessoa ficou afastada e o INSS pagou benefício para essa pessoa. O INSS pode ingressar com uma ação regressiva contra a empresa, cobrando o que ela pagou de benefício. Então, se a gente colocar na ponta do lápis, olha como que isso fica caro. Fora, às vezes, uma responsabilidade criminal, dependendo do que acontecer. Então, são vários fatores mesmo, várias consequências advindas da falta de prevenção. E vem também a questão das consequências para o trabalhador, né? Sim, não, com certeza. Ele tá ali exposto ao risco o tempo inteiro. Então, é uma insegurança que... Como que você trabalha num ambiente inseguro, né? Num ambiente insalubre? Então, como que você performa, né? Hoje em dia fala muito sobre alta performance. Como que você vai performar num ambiente que não tá salubre? Que não tá adequado para você trabalhar? Um acidente para uma máquina que não tá adequada pode ser o fim de uma empresa, né? Exatamente, inclusive isso já aconteceu, foi um caso que eu vi na prática mesmo, era uma empresa, era uma máquina, bem antiga, e era uma máquina que ela não parava automaticamente quando o trabalhador tirava a mão, e tem essa obrigatoriedade, né, da máquina parar. E aí o trabalhador tirou a mão, foi lá mexer, perdeu uma ponta do dedo, e depois por multa, ação, ficou tão caro, mas tão caro, que a empresa não conseguiu se sustentar. Então, olha a que ponto chegou por conta de algo que tecnicamente seria simples de resolver, né? Mas nesse caso, quando o trabalhador... Quando chega nesse ponto, da empresa chegar ao ponto de não ter mais nem como pagar, ela só fecha, e como fica o trabalhador nessa história? Ele chega a ter o... E aí também é um problema que vai longe, né? Imagina, justiça... É um problema que vai longe, porque a empresa não tem mais como pagar, passa para os sócios, né? Então, acontece a desconsideração da personalidade jurídica e atinge o patrimônio dos sócios. Muitas vezes os sócios também não têm. Então, se eles não tiverem mais patrimônio, faz o quê? Infelizmente. É por isso que a gente, quando vai dar treinamento, quando vai atender, eu sempre falo que o foco da CAST é sempre... voltado para o trabalhador. E eu sempre falo para eles assim, olha, se você tiver que processar a empresa, processe bem, pelo menos. Porque quando a gente fala de saúde, é complicado. Você vai carregar isso para sua vida. Sim. Você perder a audição porque a máquina X não vai... Por mais que você processe, por mais que a gente também tá falando, não fala de valores tão absurdos assim. Eu não conheço tantos casos em que o trabalhador saiu bem. Sim. Né? Então, tanto para a empresa quanto para ele, o prejuízo é garantido, né? E eu conheço muitas empresas
que hoje, quando a gente fala, essa empresa, nossa, segurança do trabalho lá, excelente, né? E aí você vai dar uma pesquisadinha, você vai ver o que era. Era uma empresa que antes era mais problema do que... Sim. Eu acompanhei uma empresa uma vez que quando batia o processo na vara de Campinas lá, pronto. O juiz olhava e falava, deferido. Ele nem quer saber Já sabia o histórico, né? Então, até ela conseguir limpar isso daí... Sim, isso é um problema muito grande pra gente quando chega no jurídico e a empresa não tem a documentação, então não tem uma assessoria feita com segurança do trabalho. Por quê? A gente fica de mãos atadas. Então, tem alguns casos que a gente olha e fala assim, olha, infelizmente aqui a gente não tem como te defender. Você não tem documentação, você não faz gestão dos riscos, tá tudo irregular. Então, o que a gente tem que fazer nesse caso? Acordo. E aí, faz uma vez o acordo, aquilo que a gente falou, rádio peão também. Pronto. Todo mundo que sair da empresa vai entrar com acordo, vai entrar com processo, porque sabe que a empresa faz alguma acordo. Coisa ele vai sair, vai tirar dali. Acaba virando uma cultura. Diferente de quando a empresa cuida da segurança do trabalho, regulariza, tem toda a documentação certa. O trabalhador ingressou com uma reclamação trabalhista, a gente não vai responder para ele, vamos fazer acordo. A gente vai falar assim, não, vamos lutar. Porque Sim. Você tem tudo certo, você tá fazendo tudo certo. É justo. A gente tem como se defender. E a gente ganhando uma reclamação trabalhista, gente, isso também roda na empresa. Sim. E também vira uma cultura. Não, olha, eles não fazem acordo, porque aqui é tudo regular. Então, olha a importância, até pra reputação, como a gente estava falando antes. Isso que você colocou como cultura é bem interessante, né? Porque tem trabalhador que vê que tem a situação ali, opa, vou tirar uma foto. Já chega perto da máquina, faz uma foto, e isso, aquilo, quando vai ver... Eu via no passado, é que hoje o sistema elétrico de potência, em alguns casos, ele é remoto. Mas antigamente o trabalhador, ele ou qualquer ia até lá desligar manualmente. E quando a gente está falando de periculosidade, existe adicional de periculosidade, né? Sim. E aí você via o pessoal de facilities lá, que quando dava um certo horário, ele tinha que... Trabalhava na portaria ali, dava um certo horário, ele ia desligar lá. Quantas ações foram... Caramba! Ganhas ali. E aí tinha gente que já sabia, né? Porque igual você falou, a rádio peão vai lá e ganha. Então tem também uma questão de cultura também. Os dois lados, né? Com certeza. Do empresário que muitas vezes... A gente vai, né? Tem empresa que eu falo assim, viu? Se começar agora, vocês que estão com 30 funcionários, é perfeito. Começa a mudar agora, porque dá e vira uma prática. Depois fica tranquilo. E, de novo, a gente vê a importância do jurídico alinhado com a segurança do trabalho. Porque, estando tudo correto, a gente conversa, pega a documentação, defende a empresa da melhor forma. E também defende o trabalhador. Porque aí, como que vai ficar a cultura, né? Aqui é um ambiente bom, aqui é seguro, a empresa não faz acordo, fica bom para a empresa e fica bom para o trabalhador também. E nisso vimos também que a questão da cultura é tão importante, primordial, que há empresas, né, grande no mercado, que você entra lá, a gente já presenciou alguns casos, né, Diego, em clientes nossos, que você entra, um instrutor entra lá, o próprio funcionário já sinaliza, pode fazer isso não, viu? Não pode atravessar aí fora da faixa, não. Isso já aconteceu comigo. Não pode mexer no celular, não. Isso já aconteceu comigo. Porque é bem interessante, pra você ver, em caso ferreiro, é espeta de pau, né? A gente não é perfeito, a gente é melhoria contínua. Sim. E eu fui um cliente... E aí o funcionário lá, ele falou assim, viu, não pode andar e usar o celular ao mesmo tempo. Aí eu falei, nossa, é mesmo, você tem razão. Caramba, que legal. Mas por quê? Porque você vai... São vários aspectos de empresa. Tem empresa que se você não fizer a sinalização de olhar para a direita, para a esquerda e para frente, antes de atravessar, você está errado. Porque você está checando. Então a gente também vai evoluindo, vai aprendendo com isso daí. É bem interessante. Quando a cultura é bem aplicada, a cultura de segurança... ele sente até falta quando ele vai para uma que não tem. Sim, nossa, eu imagino o choque, né, que deve ser. Exatamente. Ou quando ele sai de uma que não tem, ele chega lá, nossa, ele vai ter que passar por todo um trabalho. Sim. A gente tinha um cliente que só na carteira de entrada do colaborador para prestar serviço era 18 treinamentos. Nossa. Se ele não fizesse 18 treinamentos... Antes de entrar, passasse pelos treinamentos de NR mesmo, não entrava. Então, assim, vai moldando, vai trabalhando. Mas, assim, a gente vê de novo, né, os aspectos culturais. Existe o outro lado da moeda. Tanto do empresário, quando ele vê dificuldades em fazer investimento. Eu dei um exemplo esses dias que
Aí tem empresário que pensa assim, bom, eu tenho técnico de segurança para que se não tem acidente? Ou se tem acidente, pô, eu tenho técnico de segurança e tem acidente. Existem várias situações aí, né? Que a gente pode, igual colocamos agora, jurídico, segurança do trabalho, enfim, trabalhando junto. E aí vem a CIPA, agora, com a NR5 nova, que fala Comissão Interna de Prevenção de Acidente e Assédio Moral. E aí, de novo, né? O trabalhador já começa, opa, se falar assim comigo, já é assédio moral. Então, esse trabalho, ele é para os dois lados, né? Se o empresário começa direitinho, esse passivo trabalhista ou essas questões são sanadas. Sim, e aí a gente volta também no que a gente falou sobre a defesa no processo. Assédio moral é uma coisa muito delicada, a gente fica a palavra de um contra a palavra de outro. Então eu vejo isso de verdade como uma evolução muito grande, como uma forma da empresa se proteger e também do trabalhador ter isso assim, olha, se a empresa vai precisar documentar isso, eles vão cuidar, não vão deixar isso de qualquer jeito. Então é uma vantagem absurda, tanto na parte de economia financeira, quanto também na produtividade. Muito bem. Doutora, uma pergunta. Existe alguma desvantagem para a empresa, mesmo estando com a documentação em dia, receber um passivo trabalhista? Uma desvantagem para a empresa com a documentação em dia. Se a empresa tiver uma assessoria jurídica, não. Porque o que acontece? O trabalhador, ele não tem nenhuma consequência quando ele ingressa com uma reclamação trabalhista. Diferente do empresário. O empresário precisa contratar um advogado, precisa se defender. Mas negativo ali, se tá tudo certo, essa cultura que é formada fica tão forte. O peso do empregador ganhar uma reclamação trabalhista contra um funcionário é muito grande. A cultura que isso gera. Então, não vejo... Se tá tudo certo, o negativo é porque ele vai precisar contratar um advogado, mas se tiver assessoria, tá tudo certo. Mas é que aí é que tá, né? A ideia como que tá a visão aí fora das pessoas. Porque, assim, geralmente a empresa ganha ou perde. Qual que é? Ela ganha ou geralmente ela tem a tendência que a gente vê aí das empresas... Ou como a doutora colocou aquela hora, de fazer acordo? Infelizmente, o que a gente mais vê é acordo. Isso então, não gera para o trabalhador uma visão de, opa... Oportunidade, ganhar dinheiro fácil. Tem gente que até vai de empresa em empresa, sai e processa todas. Porque acaba virando até um costume, né? Um hábito negativo aqui. A gente sabe que tem muita gente que gosta de se aproveitar da situação. Por isso que é tão importante a documentação estar em dia para a empresa conseguir lutar, conseguir se defender. Sendo muito sincera, é muito pouco provável que exista uma empresa que nunca sofreu, que nunca irá sofrer uma reclamação trabalhista. O empresário que está ouvindo a gente, que nunca sofreu, pode esperar que uma hora vai chegar. E quando chegar, tem que estar preparado. Embora eles estejam preparados, estejam com tudo em dia, ainda há os custos na defesa, né? Exatamente, mas isso não tem como fugir. Por isso que é tão importante também a assessoria jurídica, porque uma hora ou outra vai chegar. E quando chegar, se estiver tudo preparado, você ganha um processo e aí gera uma cultura positiva e evita que isso aconteça novamente. Então, pessoal, vamos manter a segurança do trabalho, a gestão de segurança do trabalho e jurídica também, viu? Exatamente, os dois têm que andar lado a lado. Tá tendo uma boa revolução, né? Na legislação trabalhista, em algumas normas regulamentadoras, eu tenho acompanhado. Antigamente a gente comprava o livro de NR, né? No direito você compra o Vadimeco, né? Quando vai pro curso. Eu lembro quando eu comecei o curso de direito a primeira vez, porque eu já tentei uma vez, eu comprei o Vadimeco. E aí agora eu fui recomeçar, já falaram pra mim, viu? Não compra. Não vale a pena? Não vale a pena comprar agora. E na segurança do trabalho, quando a gente fala da Lei 6.514, a gente pegava um livro dessa grossura e deu uma reduzida boa ali em algumas coisas, deu uma melhorada, mas vive mudando. Sim. Vive mudando. Mas está acompanhando também os empresários essa mudança? Será que está todo mundo conversando sobre? Eu acho isso muito importante, porque a nossa sociedade está mudando toda hora e cada vez mais rápido. Então, a gente está vendo que isso toda hora está evoluindo mais rápido. E a lei precisa acompanhar, então tudo isso precisa acompanhar. A NR1 é o maior exemplo. Se a gente analisar de verdade, demorou até
para isso acontecer, se a gente for analisar, porque o risco psicossocial já deveria estar sendo tratado muito lá atrás. A gente falou desde a pandemia que tudo isso começou a ficar mais evidenciado. E ela ainda não entrou em vigor. Então, se a gente analisar de fato, né, quanto mais atualizar com as mudanças que estão tendo aqui, é o adequado mesmo. E a gente tem que estar sempre estudando, sempre com um corpo, tanto jurídico quanto da segurança do trabalho, especializado, se atualizando para conseguir trabalhar isso da melhor forma. E a gente parar de pagar incêndio. Eu acho que vocês também, assim como eu, preferem chegar e deixar tudo preventivo para evitar que aconteça do que chegar quando aconteceu de um acidente de trabalho. Então, para mim também, eu prefiro, assim, cuidar da empresa antes, fazer o preventivo e não ficar só apagando incêndio. Eu acho que o principal é a gente divulgar essa cultura também, cultura de prevenir, cultura de evitar que chegue num problema, de ter que ficar só apagando incêndio e gastando com incêndio, que é muito mais caro do que a prevenção. Na empresa a gente vê muito isso, né? Geralmente quando você é contratado para fazer um determinado trabalho, tem empresa que chega correndo. A gente teve um cliente que sexta-feira à noite, viu, amanhã tem como dar um treinamento, nós estamos parados no porto e, pelo amor de Deus, a empresa quer o documento. Mas peraí, se tivesse feito antes, né? Sim. E numa dessas acaba ficando muito mais caro, inclusive. Se você organiza bem a casa, não tem problema. Com certeza. Aconteceu, inclusive, com um cliente meu. Chegou uma reclamação trabalhista, é uma tecelagem, estava pedindo insalubridade. Aí eu falei assim, bom, né, para montar a defesa, fiz uma lista e mandei assim, olha, eu preciso desses documentos, LTCAT, PGR, coloquei todos os documentos. Falei assim, não temos esses documentos. Falei assim, nossa. Então, precisa providenciar. E fui atrás correndo de uma empresa para fazer essa regularização. Eu entrei em contato com o engenheiro de trabalho e falei assim, oi, tudo bem? O prazo da contestação é tal, a audiência vai ser tal dia. Eu preciso dos documentos pelo menos assim um dia antes. É possível? Eu falei assim, não tem como ficar pronto. Há algumas empresas também que atualmente estão usando essa nova modalidade que é o compliance, né? Que é a auditoria interna, para poder identificar os possíveis erros, né? Para não poder passar depois pela auditoria externa e acabar sofrendo algumas questões aí trabalhistas, né? Isso é perfeito, até porque é o que a gente falou antes sobre a questão do prazo. Então, o auditor vai chegar e vai ver, olha, ele vai te dar um prazo para você regularizar. Se você não regularizar, multa. E reincidente vai ficando mais caro. Então, se você tem essa auditoria interna, se faz essa análise preventiva, você já consegue corrigir antes, quando chegar o auditor, tá tudo certinho. A gente teve uma situação num cliente nosso que eles passaram por uma auditoria, né, interna, um compliance. E, sim, nossa, em um mês gerou tantos treinamentos pra gente, né? E acaba que a segurança do trabalho também tem que dar uma desdobrada, né? Mas é importante, né? Atualizar toda a questão de segurança do trabalho aí antes que venha o externo, né? Olha que coisa que você falou, né? Foi um monte de uma vez. Imagina se tivesse esperado a auditoria, talvez não desse tempo. Vocês deram conta de fazer no prazo, mas imagina, né? Exatamente. Então, assim, olha... E quando você vai fazer correndo, é muito perigoso. Quando a gente fala de treinamento, eu sempre falo pro cliente assim, ó, toma cuidado com a parte de treinamento. Ele liga pra mim, eu tenho isso e isso. Eu falo, e os treinamentos? Como tá? Não, treinamento eu mesmo faço. Tá, você mesmo faz. E qual proficiência você apresenta na certificação para você fazer esse treinamento? Porque se você não apresenta a proficiência do instrutor, esse certificado ele pode ser invalidado. Sim. Você pode perder. Então, assim, nós tivemos uma solicitação, né, Sá? Há pouco tempo aí, de uma empresa para a certificação da ISO. Na verdade, é uma revalidação. E ela, agora em setembro, vai passar, porque ela já fez, né? Agora é só a revalidação. Em setembro, ela vai passar pela auditoria externa. E, a gente tá falando da ISO 9001, da... Qual que era? 14.000 e da 45.000. A gente tá falando de uma ISO muito forte. Como que agora em setembro ela vai passar pela auditoria externa e aí essa semana ela falou, a gente vai esperar mais um pouco. Quer dizer, vai deixar para cima da hora, vai ficar mais caro. E se a gente fala também de laudo, que não sai assim da noite pro dia, ou se sai, pode sair de uma forma meio estranha. E aí? Não, e outra coisa, a gente tem que pensar no objetivo, porque o objetivo não é só ter o documento, é justamente proteger. Então, vai fazer só quando chegar a auditoria? Por que não faz antes e cuida da proteção? Fez me lembrar dos 5 S's, antigamente, né?
Hoje em dia esqueceram, né? Mas antigamente era bem utilizado o 5S. Era bem interessante, porque eu lembro, eu tava começando minha vida ali, né, dentro da empresa. Mas eu sempre tive uma visão muito futurista desses aspectos, né? E eu falava, caramba, o 5S é tão legal, você organiza tudo quando vai ter auditoria. Mas quando vai ter auditoria, não adianta. Claro que com o tempo, depois as empresas vão entendendo a importância, porque a casa bem arrumada, você tem um ambiente bem organizado, você tem baixíssimo índice de acidente. O acidente começa justamente nessas pequenas falhas. Eu costumo brincar que quando eu vou numa empresa e vejo ela bagunçada, eu falo, não tem uniforme, não tem faixa de pedestre, não tem... cara, o acidente vai vir. Então, para a empresa, é realmente muito mais barato já pensar lá na frente, né? Então, uma visão 360, vamos dizer assim, do que deixar para cima da hora. E quando é em cima da hora, você corre riscos de não encontrar pessoas que vão te atender imediatamente. Com certeza. E ou fazer uma encontrar documentação por valor muito acima do comum, né? Muito acima, ou eu já vi também muito abaixo, viu? Que é aquele carinha que constitui um MEI ali, mas assim, documento é muito sério, né, doutora? Muito, gente. Então, não adianta nada fazer um documento de qualquer jeito. Então, também tem que ser com um profissional habilitado de qualidade para que a gente possa utilizar esse documento da melhor forma. Sim. Porque aí chega um documento assim, pera, o que eu vou fazer com isso aqui agora? Sim, a responsabilidade de uma vida, né, que estamos falando. Não é só em questão de dinheiro, né, de valores. Com certeza. Mas é questão de um seguro de uma vida, né? Eu já tive cliente que solicitou orçamento em cima do trabalho de outra pessoa. Vem aqui porque não atendeu, o nosso cliente recusou. Como assim recusou? Porque não tem comprovação, não tem proficiência. E aí o cliente não verifica, não faz sentido. Como que você dá um treinamento que quem pode ministrar é a pessoa X? Sim, e aí tem outro lado também, porque às vezes o empresário ele não sabe disso, né? E aí ele acha que a documentação tá toda correta, mas não tá. Porque ele terceirizou lá para o departamento que também não conhece, ou seja, não houve aquela sinergia do jurídico com a segurança do trabalho. Exatamente, gente, é muito comum chegar... Entrei para fazer a assessoria da empresa, peço a documentação para análise, eu vejo assim que tá tudo errado, e o empresário acha que tá tudo certo. Então, por isso é tão importante. Eu já vi muita coisa, assim. Nossa, e até hoje, a gente vê o tempo todo você ir lá perguntar para o pessoal de engenharia, falar, por que vocês não me chamaram para a gente tratar disso? Porque agora vocês fecharam um negócio que a norma não permite. Como é que eu vou fazer isso daí? Como que a gente vai fazer? Não é assim. Você vai fazer, por exemplo, um projeto. A nossa obra, vou dar um exemplo bem básico. Vamos colocar uma obra, o cliente é lá no Rio. Beleza? Chega lá no Rio, o cliente chegando lá, o cliente vai falar assim pra você, vocês têm que ter treinamento de brigada de incêndio, tá bom? Tá bom. Eu planejei? Aí ele, planejei. Mas a legislação estadual, ela é diferente. Sim. Não é só Rio de Janeiro, Brasília, ou a legislação de incêndio, para você ter uma ideia, que a gente tem NR23, mas NR23, no âmbito federal, ela deixa por conta dos estados. E aí cada estado determina. E aí a pessoa se assusta e fala, mas eu não sabia. Pô, lógico, não perguntou. Por isso que precisa sempre ter um especialista junto, né? Precisa sempre ter caro, assessoria. E o que é mais caro? Essa é a primeira visão do empresário. Exatamente. E ainda não vem nem a questão de ter um gestor para poder fazer segurança do trabalho. Depende da qualidade do gestor também, né? Não vamos defender todos os profissionais. Porém, houve um cliente nosso que recebeu uma reclamação trabalhista por uma simples ficha de EPI que não foi assinada pelo trabalhador. Isso tendo uma gestão de segurança do trabalho mais em conta. Então, o que vale mais a pena? Você investir um pouco mais, né? Ou reduzir esse passivo. Porque se você está correto, você entregou. Se ele não assinou... Essa questão do recibo de EPI aconteceu o caso real de uma empresa que... entrou, né, veio uma reclamação trabalhista e aí eu pedi o recibo de EPI. E ela também não estava assinado. Eu falei assim, nossa, gente, né? Precisava, tal, eu expliquei e ela falou assim, não, mas eu não consigo obrigar aqui os meus trabalhadores a usar o EPI. Não tem como, eu falo para eles que precisam usar e eles não usam. E aí a gente foi analisar e fazendo uma correção na máquina, dava para dispensar aquele EPI.
Aí não ia precisar ter o recibo de entrega de EPI, porque dava para dispensar regularizando a máquina. Então, é muita coisa pequenininha, às vezes, que você conversando e tendo esses dois profissionais juntos, trabalhando juntos, você consegue regularizar e evitar um passivo trabalhista. Eu já vi vários casos. Esse negócio de ficha de EPI, papel. Aliás, antes de eu falar desse ponto, deixa eu te contar uma história. Eu já fui em empresa e que determinado equipamento de segurança não precisava. Você poderia utilizar outro. Mas o que acontece? Muitas das vezes o profissional ele fica muito engessado no que está escrito no papel. E o que está escrito no papel, o que eu sempre falo, pessoal, olha, o que está escrito no papel, na norma, no caso, é o mínimo. É o que você tem que aplicar isso. Mas o que pode ser melhorado em cima disso, você pode determinar. A norma, ela fala que você tem algumas situações em que você, por exemplo, elimina o EPI, igual a doutora colocou. Sim. Se você não tem o ruído dentro do limite, e você reduz trabalhando a máquina, enclausurando, ou qualquer coisa assim, você não precisa de ter o equipamento. Mas não, parece que eles querem brigar com a gente ainda. Fala, não, deixa assim. Aí o deixa assim custa caro. E por isso que a lei traz também que é uma gestão. Não é você fazer o documento uma vez, ter lá a segurança, né, do trabalho e uma vez na sua empresa e pronto, acabou. Não pode ser assim, porque a todo momento tem melhorias, tem coisas novas surgindo no mercado que pode melhorar. Então essa gestão precisa ser constante justamente por isso. Hoje tá funcionando desse jeito, amanhã pode vir uma melhoria. Então tem que estar sempre olhando para ver como que esse processo pode ser melhorado, aperfeiçoado, tanto para a saúde do trabalhador, quanto para o melhor desempenho da empresa. Eu citei outro dia que talvez, algumas pessoas podem ficar bravas comigo, mas talvez a segurança do trabalho, ela fica muito... Porque assim, ninguém gosta do técnico de segurança. Acho que tem duas profissões que... Eu brincava com o meu dentista, eu falava assim pra ele, eu acho que tem duas profissões que o pessoal não gosta. A sua e a minha. Porque hoje melhorou, né? Tecnologia, você vai lá, você sai sendo já acabou? Já. Advogado também não é muito bem visto. Aquela maquininha, a verdade. Tem razão, entrou a terceira. Entrou a terceira, verdade. Eu lembro uma advogada que falou, boa tarde, Diego, tudo bem? Eu olhei pra ela. Bom, se eu estou aqui... Você vai me dizer, né? Se eu estou aqui, eu espero que você me diga que eu vou ficar bem, né? Mas, partindo desse ponto, vamos falar do papel propriamente dito, papel físico propriamente dito, quando você pega uma ficha de EPI. Sim. E aí o trabalho, você vai lá, escreve protetor auricular, coloca o CA, você tem que escrever a bula, né, utilizar o equipamento de forma adequada, tal. Bom, a norma é de 78. E eu não sei se a doutora concorda comigo, existem coisas na norma que serviam para 78. Sim. Eu não sei se a doutora concorda comigo, mas eu gostaria de ouvir sua opinião. Eu posso trazer a tecnologia que nós temos do dia de hoje para esta norma? Por exemplo, eu preciso usar um papel físico para a ficha de EPI, ou eu posso começar a usar ali o sistema, ou uma forma dele identificar que foi entregue, ou isso pode gerar também uma dúvida? Não, pelo contrário, na verdade, o sistema muitas vezes pode dar até mais segurança e facilitar a vida. O importante é cumprir os requisitos. Então, quais são os requisitos? Precisa constar qual que é, né? Qual que é o modelo que está sendo utilizado, constar a assinatura, a data, ser feito um treinamento também, não adianta nada entregar o EPI, não falar assim, né? Tem até uma piada que o pessoal brinca, né? Entregou a máscara, não ensinou como usar a máscara, a pessoa começou a usar na cabeça. É verdade. Tinha muito isso na pandemia também, né? Não, gente. Sabia colocar, então, aquela coisa, o óbvio precisa ser dito, mas a tecnologia tá aí para nos ajudar. Então, cumprindo os requisitos, se a tecnologia puder ajudar, é perfeito. Acaba dando até mais garantia. Sim, perfeito. Eu já passei por várias situações com checklist de equipamento, porque você vai na norma NR11, tem que ter o checklist de equipamento, então o pessoal, na hora de traduzir o que está escrito, pegava um papel, colocava 30 dias, gerava 30 dias em um ano, ali virava um livro,
coloca na máquina lá para o operador identificar. Aí acontece o que muito, né? O operador, ele pega e fala assim, eu anoto aqui que tá quebrado, ninguém faz nada. Aí eu ia lá e falava, o importante é você anotar primeiramente. O primeiro ponto a primeira obrigação é sua. Porque o empregador não tá vendo, ele tá confiando em você. Por isso que ele te contratou e te preparou. Sim. Mas acaba que fica esquecido esse documento. Às vezes a gente abre, sai aquele pó. Acaba esquecido. E esse documento ele é extremamente importante até depois para uma questão trabalhista, né? Sim, exatamente. Então, quando chega a reclamação trabalhista, a gente pede documentação, o empresário, nossa, onde é que tá? Peraí, né? Aí vai procurar, e vai atrás disso, e aí vê que tem uma irregularidade, só nesse momento. E eu acho que, de novo, a gente volta na importância do empresário estar sempre bem assessorado. Por quê? Se tem uma empresa cuidando disso pra ele tira a cabeça dele disso. Então, ele não vai precisar ficar se preocupando. Olha quanta coisa a gente falou aqui que o empresário tem que se preocupar, gente. Olha quanta coisa. Imagina se o empresário tiver que ficar com isso na cabeça todo dia. Comumente vem de onde ele menos espera, né? Vem daquele trabalhador que saiu da empresa que ele nunca acreditava que poderia entrar com processo, né? Sempre. E que é justo. Sim, com certeza. E que é justo, né? Uma coisa não justifica a outra. Eu não sou... Como que eu posso dizer assim? Nós somos amigos dali da porta para fora. Aqui dentro nós temos regras a cumprir. Você trabalha até certo horário, eu te entrego os equipamentos, eu sou ao seu trabalho, e assim vai de forma justa e perfeita para ambas as partes. Sim. Agora, eu já vi também a parte do mal assessorado, que a doutora falou. Uma vez um gestor falou para mim, nós recebemos uma intimação, uma intimação, o termo correto, qual que seria? Da justiça, notificação, intimação da justiça. Isso, e quando foi apresentar as provas lá, basicamente, justamente o checklist não tinha numeração. Olha. E na hora de se defender, como é que eu sei se esse aí é exatamente o daquele dia que foi falado? Então, assim, não teve assessoria alguma, documento sem seguir protocolo. Então, por isso que eu falo que, de repente, a tecnologia ela vem somar. Sim. Né, para várias situações. Controle de ponto, hoje já tem facial, né? Já tem, não sei como é que anda. Sim. E reduz bastante. Nossa, com certeza, ainda mais tecnologia para controle de ponto foi ótimo. Reduziu muito aquela questão do ponto britânico, que ia lá e anotava tudo redondinho, exatamente. gente. Entrou às 8, saiu meio-dia, voltou uma hora, ninguém. Todo dia. Tinha que ter a opção dos segundos também para continuar mostrando que é exatamente aquilo, né? Não, e já presenciei casos de outro trabalhador assinar, uma trabalhadora atrasar ou faltar e o outro assinar o cartão de ponto dele. Colocar o horário. Na maquininha lá, o cara Então. Sempre teve várias formas de fazer o... Sim. E a gente encontra muita empresa ainda nesses papéis, né? Sim. De controle de ponto de mão ainda, documentação, tudo fora nossa, olha... Infelizmente, ainda encontramos, por isso que o nosso trabalho é tão importante. Continua. Se não tiver... Por isso a importância tanto da segurança do trabalho quanto da assessoria jurídica, né? Porque tem que desmistificar, né? O empresário de que a segurança do trabalho só serve quando vai acontecer um acidente. Sim. E que também o jurídico só serve depois que recebeu um processo, né? Então, a assessoria tá aí para isso, para prevenir antes de que aconteça, né? Exatamente. Por cultura, parte da prevenção também, igual a doutora falou do bombeiro, né? Todo mundo prefere chamar Não, e detalhe, tem que vir um bombeiro fardado, de verdade. Porque a gente faz inspeção, a gente faz um trabalho de inspeção e treinamento de brigada de incêndio. Se eu falar pra doutora que às vezes você chega no extintor, tá fora da validade. Nossa. Quer dizer, você tem que ser um bombeiro mesmo. Gente. Ele tá com o extintor lá, mas não funciona. Nem isso, né? Mas houve umas mudanças boas, também não vamos criticar. Por exemplo, a legislação de incêndio caiu por terra várias coisas que como eu costumo dizer, né? Ter que ensinar o adulto, coisa que, olha, você tem que colocar o EPI, assim. Então, hoje a gente vê que muita coisa mudou. Na parte de incêndio, antigamente, você era obrigado a pintar o chão em determinadas... Hoje, não. Você era obrigado a colocar lá que não pode obstruir. Hoje, você vê que as pessoas já não estão mais... Eu vejo muito isso em comércio. Sim. Indústria já tem... Nas principais é natural.
a segurança. Então, assim, tem mudado bastante também, né? Isso que é bacana. Quanto mais gente tem conhecimento disso, mais a cultura vai se espalhando e vai se tornando algo natural. Então, e é um benefício para a sociedade, se a gente analisar. Sim. É um benefício social. E quando fala de legislação é filosófico, né? Não tem como não mudar. Ela, conforme a gente muda, existem algumas doenças que vêm surgindo por causa de aparelho celular ou enfim... Tigrinho também, que é um risco psicossocial. Então, olha só que ponto chegamos. Hoje em dia, há muitas pessoas ansiosas, né? Com burnout, né? Tigrinho. Esses dias eu cheguei num cliente, ele me falou isso. Eu falei, cara, você não acredita. Quantos operadores, esse olha, o cara tá lá no celular, lá, eu ganhei R$100. Olha, sabe uma coisa que tem chegado muito, muito pra mim? Problema entre os funcionários da empresa, porque um fica pedindo dinheiro emprestado pro outro porque tá viciado em jogo. E aí a gente faz... Isso tem vindo muito pra gente regularizar regimento interno, cuidar dessa parte preventiva pra poder proibir os funcionários de emprestar dinheiro um pro outro por conta de vício em jogo. Então, olha que nível chega. Mas o pessoal começa a se matar lá dentro por conta disso. Como que trata isso? Não empresta dinheiro. Você tem que meio que... Não, aí, se tá no regimento interno, aplica advertência. Então, você tem como controlar. Então, aquele funcionário que fica emprestando dinheiro dos outros, leva advertência uma vez, leva advertência de novo, pode ir para uma suspensão e até uma justa causa. Então, por isso que é importante você estar com isso, com a documentação correta. Você colocou um ponto interessante, né? Porque quando a gente pensa em segurança do trabalho, muitas das vezes as pessoas já pensam no acidente físico, né? Cara, tem muita coisa. Tem muita coisa. Psicológico, um vai levando o outro. Sim. Imagina um ambiente de trabalho, como é que fica numa situação dessa, né? Sim, em questão de uso de celular, a empresa ela pode entrar com uma lei interna, né? Que o funcionário não pode utilizar em horário de trabalho. Opa, que é o mais fácil. Né? Regimento interno a gente sempre coloca, né? Quando o uso do celular não é para o trabalho, a gente costuma colocar. E aí, aquele funcionário que tá sempre no celular, pegou o celular, está no regimento interno, o regimento interno ele foi implementado na empresa da maneira correta, aplica advertência e aí vai escalonando as advertências, né? Então, as penalidades são advertência, suspensão, até gerar uma justa causa. Para esse regimento, precisa com certeza de uma consultoria, né? Precisa de um advogado. Eu falo porque eu já peguei um caso de um empresário que fez ele mesmo o regimento interno da empresa. Ele mesmo? Ele mesmo fez. Legal. Aí eu olhei e falei assim, tem tanta coisa errada aqui, que graças a Deus que nunca veio uma reclamação trabalhista, porque olha, aí a gente refez todo o regimento dele, eu expliquei o que pode, o que não pode, porque o regimento, você pode colocar nele tudo, desde que não contrarie convenção coletiva e a lei. Mas você acha que o empresário vai ficar lendo convenção coletiva, que tem atualização frequente também, para ver tudo, para poder atualizar regimento interno? Ou a lei vai ler a CLT inteira para saber o que ele pode e o que ele não pode pôr? Mas é para isso que eu falo. É por isso que eu falo, né? Muitas das vezes é melhor você ser a pessoa que movimenta o tabuleiro do xadrez do que o que resolve. Porque muitas das vezes também tem uma questão, como a doutora colocou a convenção. O mesmo regimento que você coloca aqui em Americana, aqui em Santa Bárbara do Oeste, por exemplo, não é o mesmo que você vai colocar lá no Rio de Janeiro. Sim. E ele de repente, na cabeça dele, já pode... não adianta tu querer fazer sozinho, porque vai mudar. Não dá. E essa questão do uso do celular não é nem só a questão de dispersão em horário de trabalho, mas pode gerar um acidente sério, né? Sim. Às vezes o funcionário tá lá com todos os treinamentos em dia, tá toda a documentação em dia, e aí ele pegou o celular, se dispersou do momento do trabalho ali, colocou a mão na máquina, pum, um acidente. Então, que não é difícil de acontecer, né? A gente vê como todo mundo tá tão viciado hoje em dia no celular. Não tem como a gente falar assim, não, né? Não vai dar nada, é um risco. Até na questão alto. Psicossocial, inclusive, né? Com certeza. Não, sem contar que o celular é magnífico, né? Você tá ali concentrado, porque eu sempre tive isso. Eu vou trabalhar, para mim tentar deixar tudo que é externo fora do meu trabalho. Eu tento. Mas é muito difícil, principalmente quando você faz home office, né? Que você já tá dentro de casa. Sim. Mas a doutora colocou um ponto interessante aí. Quando não inerente à atividade. Então, imagina ali o gestor. Ele tem um celular que ele tá usando. Sim. E aí vem a pergunta, o celular, e aí?
qual celular nós estamos falando? E se celular, então, tem que ser da empresa. Porque se só pode usar quando for inerente à atividade, ele também não pode usar o celular dele. É porque depende. Se a gente vai falando, por exemplo, de um cargo de confiança, de qual que é a função dessa pessoa na empresa, se essa pessoa precisa do celular para se comunicar justamente com a direção, ou se precisa do celular para exercer o trabalho. Então, se ela precisa do celular para exercer o trabalho, o correto é que seja um celular fornecido pela empresa. Agora não, simplesmente para se comunicar com a direção. Então, aí, nesse caso, poderia ser o pessoal. Depende muito do cargo que a pessoa exerce também. Uhum. Muito bem. Doutora, eu tenho uma... Nossa, o tempo tá correndo. A conversa tá tão boa, né? Eu tenho tanta coisa para perguntar e imagino que a Sabrina também tenha tanta coisa para perguntar, mas... Nosso tempo tá curto. Infelizmente. Então, deixa eu fazer uma última pergunta. E a gente falou um pouco dela aí no começo, no meio, porque, enfim, essa é uma pergunta que tá pegando todo mundo de calça curta de novo, né? A NR1. Sim. Do seu ponto de vista, doutora, partindo do princípio da norma, lá em 78, até os dias de hoje, o que a senhora acha? Do ponto de vista profissional, senhora, você acha que ela vai ser uma boa pedida? Ótimo, eu acho excepcional, eu acho que é algo que demorou para acontecer. Todo mundo vê com olhos assustados, mas vai ser um benefício tanto para o trabalhador como para a empresa. Então tem a questão da prevenção, tanto do passivo trabalhista por conta da documentação, de agora ter que gerir esses riscos, não ficar dependendo simplesmente de testemunha na Justiça do Trabalho, quanto melhorar o ambiente de trabalho e conseguir performar mais, tanto para o seu time, que vai se sentir mais confortável, é o que a gente falou, né? Não é simplesmente a iluminação do lugar, o ruído, mas o ambiente de trabalho emocional também pesa muito. E hoje em dia a gente tem um histórico mostrando a quantidade de afastamento de trabalho por conta de depressão e ansiedade. Essa lei não veio do nada. Eu entendo até que demorou para acontecer, devido à circunstância tão grave que a gente chegou de afastamentos e de pessoas sofrendo com essas doenças. Se por um lado o governo ele tenta se esquivar de alguns aspectos, mas a gente também tem que entender que isso é bom, isso não é ruim, porque o maior objetivo, o maior princípio fundamental do nosso trabalho, seja a segurança do trabalho, seja o departamento jurídico, sim, a engenharia, a medicina, o princípio nesse aspecto não ter acidente, não ter afastamento, não ter nada disso. São proteger vidas, né? É proteger vidas, proteger pessoas. E aí tem que aproveitar o momento, porque a doutora falou, o número de auditores aumentou. Sim. E o tempo até a norma entrar de fato em vigor tá correndo. Sim. Então, é o que a gente falou, olha, aumentou drasticamente, não aumentou pouco, aumentou drasticamente o número de auditores fiscais. Eu tô achando isso bom. O que isso significa? Vai aumentar a fiscalização, vai aumentar a multa, e a gente não quer chegar naquele cenário que chegou a reclamação trabalhista ou chegou uma multa do Ministério do Trabalho, tá um incêndio ali, e aí ele vai resolver. E aí vai chegar pra mim e falar assim, olha, infelizmente não tem o que fazer, vamos fazer acordo. Pelo amor de Deus, eu não quero isso. Vamos regularizar tudo pra que quando chega alguma coisa, porque inevitavelmente vai acontecer, ou uma reclamação trabalhista, então o auditor vai lá, às vezes tem alguma coisinha, esteja com o documento em ordem pra gente conseguir lutar, pra gente conseguir defender, pra gente conseguir gerar aquela cultura que a gente falou de que tudo está regular, a gente não tem o que temer. Pode vir o auditor, pode vir a reclamação trabalhista que nós estamos protegidos. Perfeito, doutora. Que pena, o tempo nosso acabou. Eu espero que a gente se encontre novamente para falar, quem sabe, de como que essa norma, então, está sendo... Agora agora que correndo, né, a partir do ano que vem, como que estão as empresas. Bom, eu estive aqui com a doutora Ana Rumeniuk,
É isso? Isso mesmo. Doutora, muito obrigado. De verdade, aprendi muito. Nossa, muita coisa. Que bate-papo gostoso, né? Eu que agradeço o convite, gente. Acho que foi ótimo. E acho que o que a gente tá fazendo aqui de conscientizar o empresário da importância realmente faz diferença. E quem quiser falar com a senhora nas redes sociais, tem algum... Tem @anarumeniuk.adv ou Ana Rumeniuk Advocacia. Muito bem. Muito obrigado, doutora. Obrigada. Então, pessoal, segue a doutora lá, fica por dentro dos conteúdos que ela posta muita coisa atualizada, vai acompanhando a questão da NR1, chama a gente, a CAST também, que a gente pode te ajudar nisso. Tá bom? Muito obrigada, agradeço aí a presença da doutora. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Espero o próximo episódio. Vamos junto. Um abraço.